Segunda aos Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? A mensagem de hoje é uma mensagem objetiva, é uma mensagem muito simples, voltada para o fato de que nós hoje realizamos o batismo de 19 pessoas. Pastor Moacir batizou eram mais, mas ficou para o próximo batismo. Pastor Edivaldo e Pastor Neto também ficou para o próximo. Então foram 20 pessoas batizadas hoje. E eu gostaria de falar hoje sobre a nova vida em Cristo, como um lembrete aos que já são salvos e como um convite aos que ainda não experimentaram a certeza da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade portuária de Corinto, lembra para eles que eles não estão mais presos aos velhos costumes. Era uma sociedade grega, era uma cidade-estado, Corinto. Era uma cidade promíscua, muita promiscuidade sexual. Era uma cidade corrupta, por ser uma cidade portuária, havia muito comércio e muita corrupção e ilegalidades. Era uma cidade que tinha violência, era uma cidade que tinha idolatria, culto a vários tipos de deuses. Era uma cidade vazia de Deus, distante do Senhor. Embora fosse uma cidade extremamente religiosa, era uma cidade divorciada do Senhor. Isso causou na vida de Paulo uma inquietação muito grande, uma necessidade de dizer à igreja de Corinto: vocês precisam se lembrar de quem vocês são. E ele começa dizendo: olha, quem está em Cristo é nova criatura. Nova criatura aqui tem um sentido de nova criação. Alguém que foi criado como algo novo, diferente do que era. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai lembrar sobre a sua velha natureza, a natureza do pecado. E ele diz: outrora eres trevas, mas agora sois luz. Andai, pois, como filhos da luz. Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, nos lembrou que Ele, Jesus, é a luz do mundo. E que todo aquele que anda nele está na luz. Ora, quando João, o evangelista, começa a narrar o seu evangelho, ele diz que João Batista não era a luz, embora fosse um homem iluminado, com uma grande quantidade de seguidores, mas ele veio para que testificasse da luz. E ele diz: a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Jesus é apresentado através de várias figuras de linguagem, de várias metáforas que servem como comparativos para refletirmos
sobre a sua essência e a sua natureza. Jesus não nasceu de homem. Jesus não foi gerado por um encontro sexual de um homem com uma mulher. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher para ter a sua herança humana por obra e graça do Espírito Santo, porque ele tinha a sua origem divina. Jesus, portanto, nasce puro, perfeito, sem pecado. E aí o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão. Ele diz que o primeiro Adão, colocado no Éden, pecou, falhou na sua missão. Que missão? De ser um homem puro, reto, perfeito, coerente com o seu compromisso com Deus, compromissado com a palavra do Senhor em obediência a ela. Ele se rebelou contra a ordem do Senhor e, portanto, ele se rebelou contra a palavra do Senhor. E todas as vezes que nos rebelamos contra a palavra, estamos emitindo no mundo espiritual a mensagem de que somos velhas criaturas, de que estamos presos à herança maldita, pecaminosa. Estamos presos à maldição hereditária do pecado, pois está escrito: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, herança de maldição hereditária existe, é o pecado. Eu, quando nasci do ventre da minha mãe, nasci pecador, porque o primeiro homem amaldiçoou a raça quando ele pecou. Mas aí veio o segundo Adão. O primeiro Adão nasceu perfeito, foi gerado da síntese da terra, dos elementos da terra e o sopro divino. Havia algo de humano, de terreno, mas havia algo de divino. O primeiro Adão fracassou. Ele tinha vida e ele nasceu da vida para a morte. Ele se tornou a referência contrária ao que Deus queria. Ele deixou de ser uma referência de vida para ser uma referência de morte. Ele deixou de ser uma referência de obediência para ser uma referência de rebelião. O primeiro Adão não é um modelo para nós, mesmo tendo se arrependido depois, mesmo tendo gerado filhos e ensinado eles a cultuar. Mas um dos seus filhos se rebelou contra Deus, praticou obras más e por inveja matou o seu irmão, porque o pecado já estava presente. É por isso que eu e você temos essa tendência às vezes para querer fazer, para desejar fazer o que é ruim, o que é errado, o que é contrário à palavra de Deus. Mas aí o apóstolo Paulo traz uma verdade espiritual. Ele diz: olha, vocês são carne. E Jesus disse que nem carne e nem sangue herdarão o reino dos céus. Significa, minha amada irmã, meu amado irmão, que sua carne não vai se converter nunca. Sempre a tendência da sua carne vai ser o pecado. Seja através de desejos desenfreados, de qualquer tipo, seja através do revide de uma provocação, seja através de um ato de violência, de um sentimento ruim, alimentado e retroalimentado a cada dia na alma, inveja, ciúme, ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança, tudo isso é fruto da carne, é fruto do pecado, de uma alma inclinada à rebelião contra Deus. Então o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, neste mundo que eles viviam, de carnalidade, de reciprocidade, de toda e qualquer forma de agressão, de toda e qualquer forma de violência, de culto a deuses que não eram deuses, de adoração a ídolos, de busca do prazer através daquilo que é chamado de hedonismo, com H, hedonismo, a busca do prazer como um fim, como um propósito, como uma razão de existência. Então ele lembra para eles quem eles são. E aí ele diz assim: olha, não esqueçam quem vocês são. Se alguém está em Cristo,
é nova criatura. No original, já disse aqui em outras mensagens, a palavra nova tem o sentido de algo inusitado. Algo que foi criado como novo, que não existia, mas que passou a existir. Algo que no tempo e no espaço não fazia parte da existência, mas pela vontade de Deus passou a existir. E essa oportunidade de ser nova criatura é dada a todo ser humano. Como? Através de Jesus Cristo. E aí Paulo lembra como é que isso acontece. Ele disse, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o que identifica uma nova criatura? É que as coisas velhas já se foram e tudo se fez novo. De novo a palavra novo como algo que não existia. Não é algo reformado, é algo que ninguém nunca viu, é algo diferente do que existia. Então ele nos dá uma nova natureza recriada pelo poder do seu Espírito Santo. Dê glória a Deus por isso. Aí o que acontece? Quando Paulo fala isso, parece que Paulo está só dizendo uma frase de efeito. Mas Paulo está trazendo, na verdade, uma das verdades mais profundas e incríveis do cristianismo. Um dos pilares da fé cristã. Uma das razões de você estar aí sentado ouvindo essa mensagem, de você estar em casa assistindo essa mensagem, de você declarar que é cristão, é porque você não é mais o velho homem, você é um novo homem. Aquele que nasceu de novo, ele não permanece a mesma pessoa. Em João 5, quando Nicodemos procura Jesus, no livro de Mateus, aliás, João 3, quando Nicodemos procura Jesus, João capítulo 3, a Bíblia diz que ele disse, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. E para nascer de novo precisa abandonar o velho homem e se tornar um novo homem, que a cada dia se reveste do Espírito Santo. Aí vem uma pergunta. Espera aí, pastor. Este verbo aqui, se alguém está em Cristo, o que quer dizer isso? Você vai ao Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus diz assim, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que é que Jesus está falando? Ele está falando de comunhão espiritual. Esse permanecer é comunhão espiritual, é ligação de alma, é conexão. Sabe o teu celular? Tu pega o teu celular, você quer entrar no WhatsApp, ou ver uma página na internet, saber como foi o jogo hoje, Palmeiras e Corinthians, um gol por acaso no final do jogo, o Flamengo ganhou, podia ser o Corinthians, foi um jogo equilibrado, e foi verdade. E aí você diz assim, como foi o jogo? Aí ninguém sabe, você vai na internet para saber, porque o seu time jogou. Mas para você entrar na internet, você tem que ter conexão. Conexão é estar ligado. Ligado no mundo que você não vê, esse mundo virtual, invisível. Está tendo uma reunião de presidentes de vários países, inclusive do nosso, lá no Japão. Você quer ler notícias sobre o que está acontecendo no Japão, do outro lado do mundo. E você tem que ter conexão. Assim como para a comunicação virtual, você precisa de conexão de internet, Wi-Fi, para a conexão com Deus, você precisa estar ligado a Jesus Cristo. Somente conectado com Jesus Cristo, ligado a Jesus Cristo, é que você vai ver fluir a resposta de Deus na sua vida. Você buscou uma informação e a resposta vem instantânea no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook. Ela vem rápido, porque você está conectado. Quando você está espiritualmente conectado com Cristo, aí ele diz, se alguém está, vou botar na minha linguagem, tá? Não estranhe. Se alguém está conectado comigo, e eu estou conectado com esta pessoa,
vocês pedirão o que vocês quiserem, e por estar em conexão comigo, eu estou em conexão com o Pai. Então a minha conexão com o Pai e a minha conexão com vocês é o elo que liga vocês ao trono da graça. E aí, por vocês estarem conectados comigo, vocês não vão pedir besteira, vocês não vão pedir bobagem, vocês só vão pedir aquilo que realmente, espiritualmente é necessário. Vocês vão se tornar sábios, porque a conexão comigo gera sabedoria, e por vocês estarem conectados comigo, vocês vão pedir somente o que realmente precisam, e por vocês precisarem, o meu Pai vai lhes dar. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não é privilégio de pastor, de líder A, B ou C, de denominação essa ou aquela. Está à disposição de qualquer pessoa que nasceu de novo e que é nova criatura em Cristo, que tem nova vida. Mas estamos falhando. Muitos de nós estamos falhando. Estamos nos tornando demasiadamente ou religiosos, místicos, que dependem de alguns rituais místicos para as coisas acontecerem, ou dependentes espirituais e psicológicos de líderes que alimentam esse tipo de comportamento antibíblico de dependência. Procura o pastor, porque ele é o fortão da igreja, ele é o homem da unção, é o homem espiritual que pode colocar você em conexão com Deus. Isso era no Velho Testamento. A visão do Velho Testamento, também chamada de vétero, que quer dizer velho, vétero-testamentária, do Velho Testamento, a visão vétero-testamentária era de que somente o sacerdote e os profetas podiam falar com Deus. Mas lá em Hebreus está escrito que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo, que separava o sagrado, que só o sumo sacerdote via, do povo, ele se rasgou do alto a baixo para mostrar que foi Deus que rasgou. E tudo que estava oculto foi revelado. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que por causa disso, por meio de Jesus Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, à presença do Pai. Dê um aplauso ao Senhor por isso. E tudo isso é fruto dessa nova vida em Cristo. Essa nova criação. Essa nova criação que traz, primeiro, um autoentendimento. O que é autoentendimento? É o entendimento de si mesmo. Quem eu sou? Qual é o meu papel aqui na terra? O que é que eu estou fazendo aqui? Bom, para eu saber, eu tenho que buscar a resposta de Deus. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu sou obra das mãos do Senhor, que eu sou feitura das suas mãos. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós somos feitura das suas mãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Espera aí, criado em Cristo Jesus, Jesus só foi aparecer milhares de anos depois de Abraão, de Moisés, de Davi. Que história é essa de criados em Cristo Jesus? Criados através do novo nascimento, criados espiritualmente. Biologicamente, você foi criado no ventre da sua mãe. Você nasceu da água, como Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de João. O que é nascido da água é água, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então esta nova criatura, esta nova criação, ela é espiritual. Ora, se ela é espiritual, eu não posso ver. Eu estou vendo o Robson ali atrás. Estou sem óculos, mas dá para ver que é Robson, lá atrás. Eu estou vendo o Natan ali atrás. Eu estou vendo Kátia. Eu estou vendo várias pessoas, alguns eu não estou conhecendo direito, que eu estou sem óculos. Não é a idade, é a experiência. Mas eu estou vendo a maioria, eu sei quem são. Mas tem algumas pessoas que eu estou com dificuldade de longe de dizer quem são. Está meio embaçado. Mas se eu me aproximar, eu vou dizer quem é cada um. Sim ou não? Quanto mais você se aproxima de Deus através de Jesus Cristo, mais você identifica quem você é em Cristo Jesus. Entenderam? À medida em que eu vou tendo esta autoconsciência de quem eu sou, aí vem uma outra coisa: a compreensão do meu propósito de existência. Diga, compreensão do meu propósito de existência. Primeiro eu tenho uma autoconsciência, quem eu sou? Eu sou obra das mãos de Deus,
criado em Cristo Jesus para as boas obras. Agora que eu já sei quem eu sou, eu tenho que saber qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Paulo disse: quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo também diz, ainda aos Efésios, no capítulo 1, que nós fomos criados em Deus para o louvor da sua glória. Olha, redundando o que ele disse aos Romanos com o que ele disse aos Efésios. O propósito da minha existência é buscar a glória de Deus. Mas vamos para a boca de Jesus. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e, vendo-as, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então eu nasci de novo para resplandecer a glória de Cristo aqui na terra através das minhas ações. Espera aí, pastor, não é através das minhas palavras? Também, mas palavras somente não mudam nada. Palavras mostram intenções, mas atitudes mostram convicções. Você só toma atitudes em cima do que você tem convicção. As palavras dizem o que eu desejo, o que eu penso, o que eu tenho intenção, mas a atitude mostra o que eu acredito. No dia que eu pedi Nilza em casamento, eu tinha a intenção que ela aceitasse, mas se eu não tivesse pedido Nilza em casamento, ela tinha pedido. Que ela não ia perder uma chance dessa, né? Ela não ia perder uma chance dessa. Olha o naipe do rapaz. Principalmente naquela época. Por que essa gargalhada eu não entendi? Vocês já viram a foto, né? Já viram a foto? Pois é. Brincadeiras à parte, à medida que eu me aproximo de Cristo, maior é a minha intimidade com Ele. E como esta aproximação, meu pastor? É pela entrega espiritual. A entrega espiritual é uma coisa absolutamente subjetiva e pessoal. Ninguém aqui tem um medidor, um termômetro, para saber o quanto o outro se entregou a Jesus. Só quem pode medir o quanto você se entregou a Jesus, é Jesus e você mesmo. Você sabe pela sua intimidade se você está fingindo que se entrega a Jesus e cedendo aos desejos, inclinações e prazeres deste mundo, ou se você de fato está mergulhando cada vez mais profundo nas águas do oceano do Espírito, para experimentar cada dia mais a revelação de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus, e ter um senso de propósito cada vez mais amplo e profundo de como glorificar o nome de Deus aqui na terra, através da sua vida. Nós não somos eternos, vamos morrer um dia. Eu fui para o enterro do meu sogro, morreu aos 95 anos. Foi um bom pai, um bom esposo, ficou viúvo, casou de novo, teve 16 filhos, dos quais 14 estão vivos. Procurou ser um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom filho. Cumpriu o propósito dele e foi embora. Porém, nós, enquanto cristãos, somos chamados a irmos além disso. Nós precisamos deixar um legado. O que é um legado? É uma herança sobre a terra. Qual é o legado que você quer deixar? É um prédio construído? É dinheiro no banco? Títulos pendurados na parede? Para que os seus filhos e netos digam: olha, o meu pai, o meu avô morreu, mas ele fez 7 faculdades. Meu Deus, ele era muito inteligente. Era, é passado. Olha, este prédio lindo aqui, foi o meu avô que construiu. Prédios podem ser demolidos. Mas se reúne a família, unida, una, sólida, e diz assim: olha, o nosso pai, o nosso avô não deixou riqueza, não deixou prédios, não deixou dinheiro no banco, mas ele nos passou valores, que são a base, que constitui e mantém unida a nossa família. Os valores que ele deixou são o seu legado. Você, enquanto cristão, é chamado para deixar um legado espiritual sobre a terra, para no dia em que você partir, as pessoas podem até mencionar coisas que vocês fizeram, mas elas vão mencionar muito mais quem você era.
em essência, enquanto pessoa. Elionai tem 3 filhos, procura dar a eles o melhor, deu uma boa educação, casou um filho agora há poucos dias. Um dia, eu espero que esse dia ainda esteja muito longe, que você viva até o arrebatamento, mas um dia Elionai vai embora. O legado que vai ficar para os seus filhos e para os seus netos é o seu exemplo de vida. Enquanto cristãos, precisamos nos esforçar a cada dia para incorporarmos o caráter de Cristo, a fim de que a nova vida que está em nós se manifeste no mundo para a glória de Deus Pai. Mas não paramos aí. Versículo 18, ele diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Reconciliação pressupõe o quê? Briga, desavença. Reconciliação pressupõe 2 pessoas que não se comunicam mais, que estão em processo de ruptura no relacionamento. A palavra religião vem de uma palavra em latim que significa religar. Religare deu origem à palavra religião. E o objetivo da religião é religar o homem ao eterno, ao divino, ao sobrenatural, a Deus. Mas aí Tiago vem e desmonta tudo isso. A epístola dele, o apóstolo Tiago, para quem não sabe, era irmão de Jesus por parte de mãe, o irmão do Senhor. Tiago vem e diz assim: olha, a verdadeira religião ele está falando de religião, a verdadeira religião é guardar-se da impureza do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus vai e diz que a essência que agrada a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí nós vemos hoje as religiões criando uma série de regrinhas de comportamento, de vestimentas, de linguagem, de cargos, de normas. E a nossa mente que está acostumada a isso, ela condiciona a entender que só podemos nos relacionar com Deus dentro dessa caixinha de fósforo, dentro desse padrão enquadrado pelo homem. A resposta é não. O relacionamento com Deus é individual e ele se dá através da intimidade com Deus pelo Espírito Santo. Mas para ter intimidade com Deus pelo Espírito Santo, é preciso se reconciliar com Ele. E o primeiro processo de reconciliação é tomar consciência de pecado. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E como pecador que sou, eu preciso de perdão. E só existe um que pode me dar o perdão. É aquele que morreu em meu lugar para me dar a vida eterna. E o nome dele é Jesus Cristo. Quando eu identifico que eu sou pecador, que eu preciso de um Salvador, e eu identifico o Salvador, o próximo passo é ir a Ele confessar os meus pecados. Quando eu confesso os meus pecados, verdadeiramente arrependido, então Ele vem pelo Espírito Santo, Ele me sela, Ele me garante como propriedade dEle, e Ele começa a promover uma transformação contínua, sem parar em minha vida. Esse processo de transformação contínua tem como objetivo me tornar parecido com Ele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: até que todos cheguemos à estatura de Cristo, à plena varonilidade, à estatura de varão perfeito. Significa que Deus quer operar em nós algo maravilhoso e espiritual, para que enquanto novas criaturas, sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Já pensou? Você semelhante a Jesus? Ser insultado e não reagir? Ser xingado e não reagir? Ser caluniado e não reagir? Porque a tendência humana é reagir. A tendência humana é: eu não levo desaforo para casa. A tendência humana é a autojustiça. Mas a Bíblia diz que justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a reconciliação primeira é do indivíduo com Deus. Não é religião, é reconciliação espiritual. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus, me aceite como teu Salvador. Paulo vai escrever aos Romanos, outra sociedade perdida. A cidade de Roma era a cidade mais depravada de todo o Império Romano.
Era uma cidade horrível. Tinha milhares de deuses. Promiscuidade sexual de todo tipo. Ninguém era de ninguém na Roma antiga. O apóstolo Paulo, nesse cenário de idolatria, de promiscuidade, de permissividade, de morte, em que as pessoas eram jogadas na arena para lutar com animais ou umas contra as outras, e a diversão era ver um matar o outro, derramar sangue, numa espécie de estádio, que era chamado de Coliseu, nesse universo de destruição e de violência, de morte, de idolatria, de carnalidade, de sexualidade permissiva. O apóstolo Paulo escreve a eles e os convida à santidade. Os convida a abandonar as práticas pagãs dos seus pais. Vivemos num mundo paganizado, cada vez mais um mundo sexista, cada vez mais um mundo sensual, cada vez mais um mundo que glamoriza quem passa a perna no outro para se dar bem, cada vez um mundo em que a honestidade é vista como ingenuidade e ser honesto é ser otário. Bom é aquele que consegue provar na justiça que é inocente, mesmo sendo ladrão. Bom é aquele que ganha a confiança das pessoas, dá um golpe e fica rico, porque o mundo é dos espertos. O mundo pode até ser dos espertos, mas o céu é dos santos. O céu é daqueles que se arrependem e se convertem de verdade a Jesus Cristo. Se você quer ter sucesso nesse mundo, continue sendo esperto, passando a perna nos outros, dando golpe. Um dia a casa cai. Mas se você quer morar no céu com Jesus, comece a mudar a sua vida, mudar o seu foco mental. Então ele diz que nós temos que nos reconciliar com Deus em Cristo Jesus. Mas aí ele diz que uma vez convertidos e reconciliados com Cristo, ele nos transforma, ele prossegue e diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Olha que coisa linda. Eu me torno nova criatura, eu me reconcilio com o Senhor, aceitando Jesus como Salvador, e agora eu sou embaixador de Cristo. Como é que eu me torno embaixador? O que é um embaixador? O embaixador é um representante de um país em outro país. Jesus Cristo disse que nós não somos deste mundo. Eu e você não somos mais deste mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso ele vai nos levar para o seu mundo, para o reino da glória, onde ele habita. E para que nós possamos levar outros a ele, por meio do seu nome, Jesus nos transformou em seus embaixadores. Falamos em nome dele. O embaixador do Brasil na Suécia. O Brasil tem uma empresa que vai fazer negócio com uma empresa da Suécia. E está tendo problemas burocráticos, documentos para aquele negócio ser feito. Uma empresa brasileira vai comprar lá ou vai vender. Então o embaixador ou cônsul do país é que vai intermediar junto com a diplomacia para resolver aquilo. Os assuntos de interesse do Brasil são defendidos nas nações pelos representantes do governo do Brasil. Para uma região menor é um cônsul, para toda a nação é o embaixador. E a Bíblia diz que eu e você, no mundo do Espírito, somos embaixadores de Cristo, somos representantes dele. Então, Eliane, ali na escola que você trabalha, você é embaixatriz de Cristo. Ali na faculdade que você estuda, você é embaixador de Cristo. Ali onde você trabalha no comércio, você é embaixador de Cristo. Na associação de moradores que você vai para a reunião, você é embaixador de Cristo. Em qualquer ambiente onde você estiver, você é um embaixador ou uma embaixatriz, uma embaixadora de Cristo. Seu papel é abrir a boca e falar em nome do Senhor Jesus. Ora, para eu falar em nome de um país, eu preciso conhecer os interesses deste país que eu represento. Eu sou brasileiro. Eu sou nomeado embaixador do Brasil em Angola. Você vai para Angola, você é negro, você fala português, Angola também fala português, você vai defender os interesses do Brasil. Você vai ser embaixador do Brasil em Angola. Aí tem um problema lá para resolver na Câmara de Comércio Brasil-Angola.
o que Angola tem para comprar ou vender, e o Brasil também, mas eu não sei quais são os interesses do Brasil. Por quê? Porque eu não me comuniquei com o governo brasileiro para saber do governo brasileiro o que é que eu devo dizer lá em Angola. Que tipo de negócios o Brasil aceita fazer ou não com Angola? No mundo do espírito é a mesma coisa. Para eu me dirigir a alguém, eu preciso primeiro me comunicar com o meu Senhor, com o meu chefe, com o meu rei, e perguntar para ele o que ele quer que eu fale em nome dele. Não é sair confiante no meu conhecimento, na minha experiência, na minha vivência religiosa, e achar que por isso só, pelo tempo que eu tenho de crente, pelas vezes que eu já li a Bíblia, pelo conhecimento que eu tenho, pelas pregações que eu já ouvi, eu tenho bagagem suficiente para dar show em qualquer lugar. Não, porque você tem conhecimento teórico, você tem conhecimento da letra, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Você não conhece a necessidade da alma do outro, do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade, do seu vizinho, do seu amigo, da pessoa que sentou na poltrona do seu lado, seja esperando um médico, seja no ônibus, num avião, não importa onde, Deus colocou aquela pessoa com um propósito, mas se você está conectado com o rei vai falar através da tua boca. Estava o eunuco. Eunuco era um homem castrado, que servia a uma rainha de um país chamado Etiópia, que existe até hoje. E a rainha Candace nomeou este homem como seu tesoureiro, um cargo de confiança. Era ele que guardava as riquezas do país. Ele se converteu ao judaísmo, mas ele não entendia direito. Então ele veio adorar o Senhor em Jerusalém. E diz a Bíblia que ele na sua carruagem, e naquele tempo só tinha carruagem os ricos e poderosos. Ele na sua carruagem com a Bíblia aberta no livro de Isaías, lia, mas não entendia nada. Está cheio de gente igual aquele eunuco, esperando alguém que lhes ensine a verdade. Mas como ensinarão se primeiro não foram humildes em buscar aprender? Falta humildade em muitos da nossa geração. E a palavra de Deus disse que Filipe, diácono e evangelista, foi levado pelo Espírito. Levado por quem? Pelo Espírito. Por quê? Porque ele vivia em oração, ele vivia em intimidade com o Espírito Santo. E ele foi levado, Nai, pelo Espírito para onde? Para uma cidade grande e populosa? Não, ele foi levado para o deserto. Deserto não é lugar de gente, deserto é lugar isolado. Mas o Espírito Santo sabia que no deserto tinha um homem dentro de uma carruagem precisando entender a palavra. E aí Filipe foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando ele viu a carruagem, ele se aproximou. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E ele se aproximou e disse: entendes o que lês? E o homem virou para ele e disse: como eu posso entender se não há quem me ensine? E Filipe se ofereceu e ensinou a ele a partir do profeta Isaías até chegar em Jesus. E ensinou tão bem que a Bíblia diz que depois de um tempo caminhando, a carruagem seguindo a estrada, ele virou para Filipe e disse: olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? E aí Filipe disse: é lícito, se creis de todo coração. Hoje nós batizamos 20 pessoas. 20 pessoas que batizaram-se sabendo quem é Jesus e por que elas estavam se batizando. Não foi um bebê que nasceu e não sabe de nada, não tem discernimento de nada. Mas foram pessoas que já são autoconscientes para saber que querem servir a Jesus. Quando você toma consciência de quem você é em Cristo e qual é o seu senso de propósito, a terceira coisa, portanto, para promover essa reconciliação é buscar conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso só se dá através da leitura da palavra, vida de oração e intimidade com o Espírito Santo. Sem esse tripé, você não cresce espiritualmente. Tem crente que não lê mais a Bíblia. Ele pega aleatoriamente um versículo numa caixinha de promessa virtual. Tem glorify, né? Glorifies, alguma coisa assim. Bota lá para receber o versículo do dia. Para que eu preciso receber o versículo do dia se eu tenho aqui?
Não é pecado ter isso não, tá, gente? Mas se você resume a sua vivência com Deus àquilo, está errado. Comece a ler a palavra, se alimentar dela todo dia, para ter cabedal de conhecimento, para ter coisa armazenada, para na hora que o Espírito Santo quiser trazer a memória, poder usar para a glória de Deus Pai. Comece a ter vida de oração, você e Deus sozinho, seu quarto de guerra, seu lugar de oração. Deus, eu sei que eu sou uma pessoa limitada, eu não tenho muito estudo, eu não tenho muito conhecimento das coisas, mas eu tenho boca, eu tenho cérebro, me ajuda a entender as coisas que eu não entendo e usa a minha boca do meu jeito para falar. O profeta Amós era vaqueiro, tangedor de boi, mas Deus capacitou ele, e mesmo ele falando errado, na linguagem de hoje seria falar errado, ele foi usado como um dos maiores profetas de Deus. Isaías era um nobre, primo do rei Uzias, era da elite, era da corte, falava bonito, e Deus também usou. Deus usa o doutor e Deus usa o analfabeto. Deus usa qualquer um para a glória do seu nome. Você quer ser usado por Deus? Comece a pedir ao Espírito Santo que capacite você, que direcione você para estar no lugar certo, com a palavra certa. Outro dia eu estava num lugar com minha esposa e a gente estava voltando de Maceió, já contei essa história, e eu vi 3 mulheres. Eu olhei para elas e o Espírito Santo falou comigo, eu disse: Nilza, aquelas 3 mulheres, foi em Caruaru, perderam a passagem, estão sem dinheiro para voltar para casa, vá lá, confirme isso e se ofereça para comprar a passagem das 3. Foi verdade ou não foi? Quando Nilza chegou lá, as 3 mulheres eram crentes, perderam o dinheiro, estavam preocupadas sem saber como voltar para casa. Eu paguei a passagem das 3. Deus me colocou ali, a gente atrasou, pegou o ônibus errado, perdemos o ônibus, tivemos que ficar lá sentados, esperando horas para ter outro ônibus, porque Deus tinha um propósito de usar a mim e a minha família para ser bênção na vida daquelas 3 servas. Sabe o que elas disseram? Nós já estávamos aqui orando ao Senhor para Ele colocar alguém em nosso caminho para ser bênção. E naquele dia eu fui bênção na vida daquelas 3 mulheres que eu não sei o nome, nem sei mais nada delas, mas o Senhor sabe. E quantas vezes outras pessoas foram bênçãos na minha vida, quantas vezes pessoas foram bênçãos na sua vida. Alegre-se em ser bênção na vida de alguém, porque Deus te colocou na terra para isso, para ser bênção na vida das pessoas. Mas não para aí, o texto bíblico diz, ainda lendo o texto do versículo 20, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, versículos de 9 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, que a fé, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo... E ouvir o quê? A notícia? A resenha do futebol? Não, a palavra de Deus. Mas aí ele diz assim, diz o Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías recebeu esse chamado no capítulo 6, e ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e Deus o transformou em um profeta. Mas em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, como pregarão, se não forem enviados? Mas para serem enviados, precisam ser capacitados pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a Bíblia diz assim, e disse o Espírito Santo à igreja em Antioquia, separai-me a Saulo e Barnabé para uma obra para a qual os tenho chamado.
E a Bíblia diz que eles estavam em oração e em jejum. Eles estavam tendo intimidade com o Senhor. Minha irmã, meu irmão, eu não sei a vida de vocês. Alguns talvez, um pouquinho. Não sei se você está desempregado, passando dificuldades, não sei como está a sua saúde, mas eu vou te ensinar uma receita que eu sigo na minha vida. Que algumas vezes a minha mulher nem entendia, mas hoje ela já entende. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: ponha Deus em primeiro lugar, que do resto Ele cuida. Se Deus é prioridade na tua vida, Ele vai se incumbir de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Deus tem prazer em alegrar o coração dos seus filhos. Ora, se Ele manda chuva sobre bons e maus, imagina quantas bênçãos Ele tem reservada para aqueles que o amam e andam em fidelidade. Concluindo, a nova vida em Cristo implica vida de transformação. A transformação que é chamada de metanoia, mudança de pensamento, mudança de entendimento, mudança de sentimento e emoção, mudança de visão espiritual, pois quem está em Cristo é novo. Não é um novo renovado, é um novo que nunca existiu. A Bíblia diz que discerne as coisas espiritualmente. Olha uma mesma realidade e tem uma outra compreensão. Olha um problema e vê nele uma oportunidade da glória de Deus se manifestar. Mas o homem que não é espiritual, ele vê o problema e entra em desespero. Ele vê o problema e se avexa no espírito. Ele vê o problema e tem a sua fé abalada. Mas quando ele está em Cristo, ele descansa em Deus, pois ele sabe que o seu propósito é somente um: fazer a vontade do seu Pai que está nos céus. Jesus Cristo disse: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Vivemos numa era, século 21, em que as pessoas querem ser vistas, notadas, elogiadas, aplaudidas, reconhecidas. Jesus não teve nada disso, mas ele entrou para a história como o maior de todos os homens. Se você bota Cristo em primeiro lugar, talvez você não seja notado, notada, aplaudido, aplaudida, reconhecido pelo que faz, mas não se preocupe, aquele que realmente vai ter o que te dá, ele está te vendo, ele vai te recompensar. Quando você entra no seu quarto em secreto para orar, a Bíblia diz que o teu Pai, que te vê orando em secreto, Ele te recompensará. Não tema, igreja amada, as lutas e as dificuldades. Comporte-se, assuma postura, linguagem e atitude, não só linguagem, de quem realmente é nova criatura em Cristo Jesus. Para você que está em casa acompanhando essa mensagem, se você ainda não nasceu de novo, não entregou a vida a Jesus Cristo, faça isso agora. Aí onde você está, faça uma oração. Diga a Jesus que se arrepende dos seus pecados e o recebe como Salvador. E para você que está aqui essa noite, que ainda não fez uma decisão, e que esta noite o Espírito Santo falou ao seu coração, enquanto a igreja curva a cabeça em oração, eu quero perguntar: há alguém aqui que quer nascer de novo e ser nova criatura em Cristo Jesus, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Fique de pé e venha aqui à frente para a glória de Deus. Há alguém? Alguém que esta noite quer se converter a Jesus e aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador? Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações, para a honra e para a glória de Deus Pai. Amém?